A palavra nos mostra um exemplo poderoso em 1 Reis 3:9, quando o rei Salomão, ainda no início do seu reinado, faz um pedido que revela maturidade espiritual. Ele não pediu ouro, não pediu vitória sobre inimigos, não pediu longa vida. Ele pediu um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Salomão compreendeu que, sem discernimento, qualquer outro dom poderia ser mal utilizado. Discernir é perceber o que Deus está falando em cada estação da vida. É saber quando avançar e quando esperar. É identificar se uma oportunidade é propósito ou distração. É reconhecer se uma voz é direção do Espírito Santo ou apenas emoção humana. Vivemos em um mundo onde nem tudo vem rotulado como certo ou errado. Muitas situações parecem boas, mas não são da vontade de Deus para nós. Nem tudo que é lícito é conveniente. Nem tudo que é bonito é bênção. Por isso, o discernimento se torna um escudo espiritual. Quando pedimos discernimento, estamos dizendo: Senhor, não quero apenas escolher o que parece bom, quero escolher o que é teu. E isso muda tudo. Se você deseja viver guiado pelo Espírito e não apenas pelas circunstâncias, declare nos comentários: Senhor, me dá discernimento. Discernimento espiritual não é intuição comum, não é pressentimento, não é simplesmente experiência de vida. É uma capacidade dada por Deus para perceber o que está acontecendo no mundo espiritual por trás das situações naturais. É enxergar com os olhos do Espírito. A Bíblia nos alerta em 1 Coríntios 11:14 que até o próprio inimigo pode se disfarçar como anjo de luz. Isso significa que nem tudo que brilha vem do céu. Nem toda palavra bonita vem de Deus. Nem toda oportunidade aparentemente perfeita foi enviada pelo Senhor. É por isso que o discernimento é vital. Sem discernimento, podemos confundir emoção com direção. Podemos confundir portas abertas com propósito. Podemos confundir elogios com confirmação divina. Mas quando o discernimento está ativo, algo dentro de nós percebe: isso não vem de Deus. Ou então, mesmo que pareça difícil, esse é o caminho certo. Discernimento é saber o que Deus está dizendo em cada momento. É perceber quando o Espírito Santo está nos alertando. É sentir aquele freio espiritual que nos impede de tomar decisões precipitadas. É ouvir o sussurro de Deus em meio ao barulho do mundo. Quantas vezes pessoas erram não por falta de fé, mas por falta de discernimento? Quantos relacionamentos começaram porque pareciam bons, mas não eram propósito? Quantas decisões foram tomadas baseadas apenas na lógica humana, quando Deus queria nos levar para o sobrenatural? A palavra nos ensina em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Discernir é exatamente isso. Deixar de confiar apenas na própria razão e depender da direção do céu. O discernimento espiritual não é apenas um dom bonito de se falar. Ele é o começo da vitória na vida cristã. Muitas batalhas poderiam ser evitadas se houvesse discernimento antes da decisão. Muitas dores seriam menores se houvesse sensibilidade ao Espírito antes da escolha. Quando Salomão pediu sabedoria e um coração entendido em 1 Reis 3, aquele pedido marcou o início de um reinado extraordinário. A capacidade de discernir o colocou em um nível diferente de todos os outros reis de Israel. Ele passou a julgar com justiça, tomar decisões equilibradas e agir segundo a direção divina. Isso nos ensina algo profundo. O discernimento nos separa da média. Ele nos tira do comum e nos posiciona no propósito. Sem discernimento, a vida cristã pode se tornar apenas rotina religiosa. A pessoa ora, vai à igreja, lê a Bíblia, mas continua tomando decisões como qualquer pessoa que não conhece a Deus. Vive reagindo às circunstâncias sem perceber que o céu quer conduzi-la. Mas quando o discernimento entra em ação, tudo muda. Você começa a perceber quando deve se afastar de certos ambientes. Começa a identificar amizades que drenam sua fé. Consegue distinguir entre uma porta aberta por Deus e uma armadilha bem disfarçada. O apóstolo Paulo também orou por isso, quando escreveu à igreja em Filipenses 1:9 e 10.
pedindo que o amor deles crescesse em conhecimento e profundidade de percepção, para que pudessem discernir o que é melhor. Observe, não apenas o que é bom, mas o que é melhor. Deus não quer apenas que você viva o que é aceitável. Ele quer que você viva o que é excelente segundo o céu. Discernimento é estratégia espiritual. É proteção invisível. É direção antecipada. Se você crê que Deus quer te dar vitória através do discernimento, declare agora: Senhor, ativa o teu discernimento em mim. E escreva com fé: eu escolho viver o melhor de Deus. Viver sem discernimento espiritual é como caminhar em uma estrada escura sem luz. Você até pode seguir em frente, mas corre o risco de tropeçar em algo que não viu. Muitos cristãos amam a Deus, têm boa intenção, mas sofrem consequências dolorosas porque não aprenderam a discernir. Sem discernimento, confundimos aprovação humana com aprovação divina. Confundimos emoção intensa com confirmação do Espírito. E muitas vezes, seguimos caminhos que parecem promissores, mas não foram preparados por Deus. A palavra nos alerta que há muitos falsos profetas e espíritos atuando no mundo. Em 1 João 4:1, somos exortados a provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Isso significa que nem toda manifestação espiritual vem do céu. Nem toda experiência sobrenatural é do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos 16:16-18, vemos um exemplo claro disso. Uma jovem possessa seguia o apóstolo Paulo declarando verdades sobre ele. À primeira vista, parecia algo bom. Ela dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, movido pelo discernimento, percebeu que aquele espírito não era de Deus. Era espírito de adivinhação. E ele o repreendeu. Imagine se Paulo não tivesse discernimento. Ele poderia ter aceitado aquela propaganda e permitido que algo maligno continuasse operando, disfarçado de apoio. O discernimento protege contra enganos sutis. Quando não discernimos, podemos entrar em alianças erradas, assumir compromissos precipitados, aceitar conselhos que nos afastam do propósito. Podemos ignorar alertas que o Espírito tenta nos dar. Mas quando o discernimento está ativo, algo dentro de nós acende. Um alerta silencioso. Uma inquietação santa. Um não interior que nos livra de quedas futuras. Peça a Deus sensibilidade espiritual. Não queira apenas bênçãos visíveis, queira proteção invisível. Se você deseja ser protegido de enganos espirituais, escreva agora: Senhor, livra-me do engano. E declare com fé: eu escolho ouvir a voz de Deus. Discernimento não é algo automático. Ele amadurece conforme crescemos em intimidade com Deus. O apóstolo Paulo ensinou em Filipenses 1:9-10 que o amor deve crescer em conhecimento e profundidade de percepção. Ou seja, discernimento está ligado ao crescimento espiritual. Quanto mais conhecemos a Deus, mais reconhecemos sua voz. A palavra também diz em Hebreus 5:14 que os maduros são aqueles que, pelo exercício constante, têm as faculdades espirituais treinadas para discernir o bem e o mal. Isso significa prática, significa tempo na presença, significa aprender a parar antes de decidir e perguntar: Senhor, o que tu queres? O discernimento cresce quando permanecemos na palavra, desenvolvemos vida de oração, obedecemos às pequenas direções do Espírito, aprendemos com erros passados. Não é sobre se tornar desconfiado de tudo, mas sensível a Deus. Não é viver com medo, mas com consciência espiritual. Quem anda perto do pastor reconhece sua voz. Se você deseja crescer espiritualmente, declare: eu quero maturidade espiritual. E escreva: o Espírito Santo me ensina. Todo avivamento começa com um pedido sincero. Foi assim com Salomão em 1 Reis 3, foi assim com a igreja em Filipenses 1, e deve ser assim conosco. O discernimento começa quando reconhecemos que precisamos dele, quando admitimos que nossa própria sabedoria é limitada, quando entendemos que confiar apenas em nós mesmos nos leva ao cansaço espiritual. Jesus declarou em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á. Deus não nega sabedoria a quem pede com fé. Ele não esconde direção de quem busca sinceramente. Ore antes de decidir. Ore antes de responder. Ore antes de aceitar.
ore antes de recusar. A oração alinha nossa percepção com o céu. Se você decide hoje viver uma vida de oração intencional, declare: eu escolho buscar antes de agir. Discernimento exige humildade. Quem acha que já sabe tudo não aprende nada. Um coração ensinável é terreno fértil para a direção de Deus. A Bíblia nos lembra em Provérbios 11:14 que na multidão de conselheiros há segurança. Deus também usa pessoas maduras para confirmar direções. Discernimento não é isolamento. É sabedoria acompanhada de submissão ao Senhor. Precisamos aprender a ouvir. Ouvir a palavra, ouvir conselhos piedosos, ouvir o Espírito Santo. Muitas vezes Deus já falou, mas estamos ocupados demais para perceber. Peça a Deus um coração sensível, um coração que não resista quando Ele corrige, um coração que ame a verdade mais do que o próprio orgulho. Se você quer ter um coração ensinável, declare: Senhor, quebra meu orgulho. O discernimento também opera nos relacionamentos. Deus nos guia para pessoas certas e nos afasta das erradas. Nem toda conexão é destino. Algumas são distração. Em Salmos 1:1, vemos que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso mostra que ambiente e companhia influenciam nossa vida espiritual. Quando o discernimento está ativo, você percebe quando uma amizade começa a enfraquecer sua fé. Você identifica quando uma parceria parece boa financeiramente, mas é perigosa espiritualmente. Discernimento protege seu coração e seu propósito. Se você deseja que Deus alinhe suas conexões, declare: Senhor, coloca as pessoas certas na minha vida. Viver com discernimento é viver conectado ao céu. É recusar uma vida superficial. É escolher depender da direção divina em cada detalhe. Quando decidimos confiar, cumprimos o princípio de Provérbios 3, 5, 6. Confiar no Senhor e reconhecê-lo em todos os caminhos. A promessa é clara: Ele endireitará nossas veredas. Discernimento traz paz, traz segurança, traz clareza. Mesmo quando o caminho é difícil, há convicção interior. Você não precisa mais viver perdido. Você não precisa mais tomar decisões sozinho. O Espírito Santo é seu conselheiro. Se você escolhe viver guiado pelo Espírito, declare: meus passos são ordenados por Deus. Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço porque hoje compreendo a importância do discernimento espiritual. Não quero mais viver apenas pelo que vejo, mas pelo que tu revelas. Dá-me um coração entendido. Abre meus olhos espirituais. Ensina-me a reconhecer tua voz acima de qualquer outra. Livra-me de decisões precipitadas. Afasta-me de enganos disfarçados. Que eu cresça em conhecimento, maturidade e sensibilidade espiritual. Que meus passos sejam guiados pelo teu Espírito. Que eu viva de forma alinhada ao céu. Eu declaro que uma nova estação começa. Uma estação de clareza. Uma estação de direção. Uma estação de maturidade espiritual. Eu recebo discernimento. Eu recebo sabedoria. Eu recebo direção. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, inscreva-se agora no canal. Nós postamos orações todos os dias às 6 horas da manhã para você começar o dia na presença de Deus. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma palavra que o Senhor tem para a sua vida. Nos vemos amanhã às 6 horas. Que Deus te abençoe.